Horóscopo para o dia 3 de fevereiro de 2021. Áries ou Carneiro. De alguma maneira você poderá se sentir sobrecarregado, e que devido ao esforço aplicado, algumas coisas dão certo aos 50 minutos do segundo tempo, praticamente no apagar das luzes. Embora hajam esses golpes do destino para te ajudar, seria uma boa tentar desacelerar em momentos de repouso, beneficiando tanto seu corpo como sua mente. Aliás, esse relaxamento poderá te trazer à mente ideias novas sobre como tratar suas coisas, de modo que não se desgaste tanto. Talvez pelo cansaço, não esteja conseguindo enxergar pontos de seu dia a dia que podem ser otimizados. É possível que certas coisas você consiga fazer utilizando menos da metade do esforço, e aproveitar bem os momentos de pausa poderá fazer com que tenha mais consciência disso. Touro. De alguma forma, sentirá a necessidade de solicitar, caso não faça todos os dias, ajuda espiritual, visto que saiba ter que lidar com algumas questões não tão agradáveis, e com pessoas ou em locais em que o clima não é tão leve. O pedido de ajuda sempre é válido, mas é importante, além de acreditar, também colaborar para que ela aconteça. E uma postura que ajudará bastante com que a proteção funcione é não ficar pensando tanto nos problemas que poderão acontecer quando chegar lá ou quando estiver com determinada pessoa. Se for para definir soluções, até que é bem-vindo, mas sofrer por antecipação apenas diminuirá sua frequência vibracional, te afastando dos seres de luz, e aí será difícil qualquer auxílio. Em outras palavras, cultive a tranquilidade de sua mente, por mais desafiante que possa parecer. Numa dessas, poderá até acontecer de que imprevistos aconteçam com determinadas pessoas, mesmo as que tornam o clima do ambiente pesado, de modo que sua estadia esteja mais leve, e as coisas fluam com maior facilidade. Ou elas simplesmente estejam, mas que por algum motivo te deixem em paz, pois não conseguem se conectar com sua energia. Gêmeos. Sua cabeça tenderá a estar a mil, mas você precisará de alguma forma encontrar uma maneira de ter mais foco, pois dificilmente vai conseguir prosperar. E não estou falando em prosperidade das coisas simples, mas que há a possibilidade de que algumas oportunidades inusitadas surjam para você, e com um vasto leque de opções, mas o tempo para se decidir é relativamente curto. E assim, se deixar sua mente viajar nas inúmeras possibilidades, poderá deixar passar ou simplesmente outra pessoa ser mais rápida e aproveitar em seu lugar. O problema de quando não se consegue, independente da forma, e perceber que outros tiveram sucesso, é que desperta a vontade de sabotar, pois se você não conseguiu sucesso, ninguém deve conseguir. Já se sabe que o mal que você deseja vai se manifestar na sua vida, cedo ou tarde. Porém, tenha consciência que boa parte do que acontece contigo é de responsabilidade sua, e colocar a culpa em outros sobre sua própria incapacidade apenas fará com que fique difícil se melhorar. É possível aprender com o erro, mas desde que assuma para que não venha a repetir. Câncer ou Caranguejo. Você tenderá a adotar a postura de formiguinha nesta quarta-feira, se dedicando bastante em seus afazeres, por mais complicados que possam parecer. No entanto, mesmo com tamanha dedicação, é importante que preste atenção nos detalhes, pois pode ser que deixe passar alguma coisa, seja por excesso de confiança ou não considerar que determinada parte do trabalho não tenha tanta importância.
Quando costumamos subestimar algo, justamente ele tende a jogar todo o esforço por terra na hora H, revelando o resultado de nossa displicência. Quando isso acontece apenas para nós, embora seja chateador, dá para suportar. O problema é quando acontece na frente de outras pessoas, pois dificilmente saberemos onde enfiar a cara. Sendo assim, tenha consciência de que, para que tudo dê certo, é necessário adotar uma postura responsável, observando cada detalhe para verificar se tudo está em ordem, evitando imprevistos desagradáveis no momento de tirar um 10. Leão. Você poderá conseguir várias pequenas conquistas nesta quarta-feira sem grandes problemas, mas precisará ficar esperto em relação a como vai se comportar com elas. Será um excelente momento para reconhecer seu amadurecimento, mas também se portar de maneira madura, ou seja, se reconhecer como responsável pelas conquistas, mas sem se gabar, se achando o tal. Um pouco de humildade de vez em quando é bom, e não mata ninguém. Por incrível que pareça, o momento posterior a conquistas pode ser crucial, definindo a abertura ou fechamento de portas. E acredite, dificilmente encontrará pessoas que gostem de convencidos, ou seja, quando perceber que está querendo brilhar mais que o sol, procure baixar um pouco a bola. Virgem. A frustração poderá rondar você nesta quarta-feira, mas não porque tudo está contra você, e sim por pura falta de atenção. Haverá a tendência de querer encontrar culpados para sua falta de sucesso, e assim começar a acusar tudo o que encontrar pela frente como motivo para que as coisas não saiam como gostaria. No entanto, procure verificar cada detalhe do que você fará, procurando relaxar a mente, e certamente encontrará o entrave, de modo que consiga resolvê-lo e fazer começar a fluir. Muitas vezes são coisas bobas, mas que nossa mania de se colocar na posição de vítima acaba impedindo de vermos as reais causas, em que as soluções são muito mais simples. Aliás, isso aconteceu comigo antes de começar a realizar as leituras para este vídeo, e é por isso que está saindo bem tarde do que eu gostaria. Estava tentando renderizar um outro vídeo que se encerrava com um texto, em que eu queria colocar um efeito dele subir na tela, como os dos créditos de filmes, novelas e jornais. Tive que fazer umas 5 ou 6 vezes, levando em média, cada uma 25 minutos, ou seja, levou, ao todo para gerar o vídeo, sem levar em consideração o tempo gasto para fazer as demais edições, entre 2 e 3 horas. De maneira alguma não estava a funcionar, e até acreditei que a função funcionava quando queria, pois já havia conseguido colocar tal efeito em outro vídeo. Pensei em dividir o tempo de reprodução do texto em várias partes para ver se dava certo, e a coisa não ia, pois eu gerava o vídeo e o texto não aparecia. Até que após um momento de pausa, realizando exercícios de respiração, a intuição me disse para olhar na cor do texto. O fundo era preto, e a cor do texto também estava preta. Ou seja, o texto estava lá, mas não aparecia por causa da cor de fundo, e a única coisa que eu precisava era selecionar todo o texto e aplicar outra cor. Algo besta, fácil de resolver, mas que fiquei teimando, sem prestar atenção aos detalhes. Poderia culpar o Mercúrio, que está retrógrado, mas não iria me ajudar. No final das contas, foi até bom que tenha ocorrido,
porque passar por tal experiência antes desta leitura gerou a experiência necessária para dar um exemplo prático relacionado às cartas que saíram para seu signo. Libra ou Balança. Sua vida estará num fluxo bastante interessante, em que muitas coisas que se encaixam às suas necessidades poderão surgir no momento e de onde menos se espera, facilitando com que tenha diversas conquistas durante seu dia. No entanto, todo esse fluxo não é meramente fruto do acaso, mas que de alguma maneira você realizou algum tipo de trabalho interno que permitirá atrair tais coisas para a sua vida, estando na frequência adequada. Porém, será necessário que reconheça seus méritos em vez de acreditar apenas que foi o divino que possibilitou isso para você, ou que apenas conseguiu graças aos outros, pois se dependesse de você, nada teria ocorrido. Se lembre que para que Deus, todo, universo ou qualquer outro nome pelo qual você conhece a consciência suprema, realize algo em sua vida, é necessário que você dê as condições necessárias para que tudo saia bem, ou seja, também há a contrapartida da criatura, não apenas da vontade do Criador. Aceite sua capacidade, em vez de atribuir seus sucessos apenas aos outros. Aliás, quando você toma a consciência de que você é um dos principais responsáveis pela manifestação divina em sua vida, tudo em sua vida passará a andar melhor. Escorpião. Você poderá participar de uma espécie de pegadinha do destino, testando sua capacidade de compreender o que se passa sem se deixar se abater. Isso porque, inicialmente, seu humor tenderá a estar dos melhores, o que em tese garantiria um dia mais leve e tranquilo. No entanto, precisamos nos lembrar que tal estado apenas se sustenta quando realizamos através de nossa própria vontade, acessando a alegria que está dentro, não através de fatos externos. E será a partir daí que a brincadeira começa, pois não será estranho se começarem a ocorrer alguns fatos que simplesmente estão travados, e por mais que se esforce, não sai do lugar. Se você for forte o suficiente, conseguirá manter tal estado de alegria. Porém, se deixar-se levar pelo externo, dificilmente vai conseguir manter. Em outras palavras, será um exercício de transmutação vibracional, em que terá de desenvolver sua capacidade de se manter com a frequência vibracional elevada mediante situações teoricamente contrárias. A probabilidade será que, aos que conseguirem passar no teste, conseguir enxergar algo em que poderá se beneficiar, conquistando alguns prêmios que podem ser tanto passageiros como duráveis. Sagitário. Aconteça o que acontecer, você poderá desejar apenas uma coisa, plateia. Ou seja, tenderá a agir com a intenção de atrair os olhares da galera, sem se importar, de fato, se a causa que você vai defender está correta ou não, pois o importante é ter os olhos voltados para você. O problema de ser quem não é apenas para ganhar a aprovação alheia é que precisará observar a todo momento ao seu redor para verificar se está agradando ou não, e assim ir contra os seus princípios, algo que você não tolera muito, mas que nesta quarta-feira estará disposto a abrir mão. O problema de tanta lacração, que é o termo utilizado frequentemente hoje em dia, é que pode arrumar para a cabeça se não tiver cuidado. Poderá receber alguma notícia de que o que você defendia era exatamente o oposto, porque não tinha a visão completa da situação, e assim queimar seu filme de graça, ou simplesmente alguém que tenha mais conhecimento sobre a causa explicar como funciona a coisa pela qual militou, seja a favor ou contra, e o colocar em seu devido lugar às vistas de todo mundo.
Em outras palavras, procure ficar atento em relação à sua postura diante das coisas, suprimindo qualquer tentação de querer se aparecer. Pelo contrário, procure ter um distanciamento emocional sobre as situações, apenas observando, aguardando o desenrolar. A verdadeira verdade sempre aparece, e saber esperar evita de quebrar a cara. Capricórnio. Você poderá se livrar de algumas coisinhas complicadas, e que não via a hora de chegar ao fim. Porém, tome o cuidado para encerrar o vínculo de vez com a situação, de modo que não haja qualquer possibilidade de retornar no futuro, ou o pior, sempre se manter nele. Pode parecer que não, mas é muito grande a quantidade de pessoas que até saem de problemas, mas nunca se livram deles. Por mais que tenha comido o pão que o diabo amassou em algumas situações, ficar se lembrando o tempo todo o que sofreu e reclamando sobre o que passou apenas possibilita a possibilidade de acontecer novamente, pois provavelmente, além de entrar em frequências vibracionais baixas, é possível que venha a sentir os efeitos físicos da experiência. Será a hora de virar a página e escrever uma nova parte da história de sua vida, e que tais situações sejam revisitadas apenas como aprendizados, não para continuar preso a elas, mesmo que não esteja fisicamente. Aquário. Haverá a tendência de que dê bastante atenção a seu futuro, já planejando o que quer fazer com sua vida quando for possível, e isso se já não começar a mover os pauzinhos para a realização de seus sonhos. Porém, antes de tudo, talvez seria interessante dar uma revisada se eles são realmente possíveis. É claro que aquarianos gostam de ser chocantes em relação a novidades, e que nem sempre a sociedade está preparada para receber algo novo. Contudo, nem é a questão da inovação, mas que haja alguns pontos que, devido à sua paixão, esteja cego em relação a problemas que estão na sua cara, e que realmente vai dar ruim. Por mais que viver o ideal seja a sua forte bandeira, há coisas que mesmo pelo signo regido pelo planeta que rompe limites possuem limites. Talvez um dia, após 1000 anos, seja algo considerado normal, mas que hoje, mesmo com várias liberdades que possuímos em relação ao passado, podem resultar em algumas dores de cabeça graves. Saiba fazer o meio termo. Há coisas que dá para forçar um pouquinho para gerar aceitação, mas há outras que simplesmente não dá. Peixes. Alguns sinais poderão aparecer para você com a intenção de te avisar que chegou a hora de se colocar a fazer o que estava até então adiando, mas que se tornou inadiável. E meio que não haverá como ignorar, pois praticamente em todos os lugares conseguirá perceber que há referência às situações. É possível que venha adiando durante um tempo por não se sentir competente o suficiente para agir. No entanto, não precisa se preocupar tanto com isso, pois você tem o necessário, e o que precisar, vai conseguir. Mais uma vez, o que precisar, e não o que você quer. Será um trabalho de evolução pessoal, e dificilmente será atendido caso venha a desejar algo que deixe sua vida mais fácil em tais situações. Você terá a proteção necessária e o que realmente precisa, cabendo a você fazer a sua parte, evitando corpo mole. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.